Olá, boa noite. Agora são 7 horas e 16 minutos e a gente abre essa edição com uma boa notícia. Mais uma vacina está disponível para a imunização de crianças e adolescentes aqui no estado, a Coronavac. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a Bárbara Barbosa. Oi, Bárbara, boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite também para o pessoal de casa. A partir de hoje, todas as cidades catarinenses estão autorizadas a usar a Coronavac nas crianças de 6 anos até os adolescentes de 17. A única exceção é para as crianças de 5 e também para as crianças e adolescentes imunossuprimidos. Nesse caso, continua a aplicação da Pfizer. A decisão foi tomada pela CIB, que é a Comissão de Intergestores Bipartite, nesse sábado, claro, depois de autorização da Anvisa e também recomendação do Ministério da Saúde. O intervalo continua o mesmo, 28 dias entre a primeira e a segunda dose, e é a mesma vacina aplicada para quem tem mais de 18 anos. Agora, falando sobre vacinação, só Blumenau imuniza amanhã. Os adolescentes, nesse caso adultos também, devem procurar o ambulatório, exclusivamente os ambulatórios gerais dos bairros Escola Agrícola, Badenfur e Centro e Unidade de Saúde da família Gustavo Tribes. Das 7 da manhã às 6 da tarde, precisa de agendamento só para dose de reforço. Tem imunização também para as crianças de 5 a 11 anos com comorbidade ou deficiência e também para as crianças de 10 e 11 anos sem comorbidades. Aí, para esse grupo, precisa agendar. Vai ser na Policlínica Municipal Lindolf Bell, das 7 da manhã até às 7 da noite. No G1 Santa Catarina, você encontra todos os detalhes da vacinação e também da aplicação do uso da Coronavac para essa faixa etária de 6 a 17 anos. Gabriela? Obrigada, Bárbara. E vocês viram ali na tela que a vacinação de Blumenau é para amanhã, domingo, tá? E não no sábado. Agora a gente vai conferir os dados da pandemia aqui em Santa Catarina, de acordo com o novo mapa de risco que foi divulgado hoje pelo governo do estado. São 13 regiões em amarelo com risco potencial alto e 4 regiões em azul com risco moderado. E isso é reflexo dos números mais recentes da doença aqui no estado. Então, nas últimas 24 horas, foram confirmados 11.956 casos aqui no estado e também 23 óbitos. Na evolução dos casos ativos, Santa Catarina tem agora 70.465. E entre os 3 municípios com maior número de casos estão Florianópolis, Joinville e Chapecó. A seguir, o destaque é o esporte. A gente fala da etapa do STU em Criciúma, que abriu o Circuito Brasileiro de Skate. E os detalhes dos jogos que deram início ao Campeonato Catarinense de 2022, a gente volta já. Fim de semana de muito esporte em território catarinense. Em Criciúma, no sul, termina amanhã a primeira etapa do STU, o evento que abriu o circuito de skate no Brasil. E as pistas da cidade foram muito elogiadas pelos atletas. 2021 foi, sem dúvida, um ano histórico no mundo esportivo com a estreia do skate nos Jogos Olímpicos. A modalidade passou a ser mais valorizada e isso contribui para que mais meninas protagonizem o esporte radical. Esse último ano foi um grande boom mesmo, está sendo revolucionário e isso aumenta tanto o número de meninas praticando e muito nível também. Esse ano, o calendário de competições começou no sul do estado. Aqui em Criciúma a gente tem 2 pistas que são excelentes, de street e de parque, são realmente de nível internacional. E conta muito também a forma como a população e o governo local abraça o evento. É muito importante o apoio local e aqui a gente tem isso para ajudar a viabilizar. E é a qualidade das pistas que fez da cidade uma nova referência na prática do esporte. É muito legal, eu tô vindo para Criciúma direto para andar aqui na pista, sempre treinando aqui. É uma pista que eu me identifiquei muito, eu acho ela muito boa, muito veloz. Essa é a segunda vez que Criciúma recebe grandes nomes do skate brasileiro pelo STU National. A etapa que acontece aqui vale pontuação máxima no ranking nacional.
Nessa reta final do evento, a competição é na modalidade parque, mas já teve conquistas na modalidade street. Na categoria feminina da etapa street, a dona da medalha de prata das Olimpíadas de Tóquio, Raíssa Leal, de 14 anos, conquistou o título. Já na categoria masculina, Lucas Rabelo, de 22 anos, ficou em primeiro lugar. Vários atletas com destaque internacional participam do evento, como o medalhista olímpico Pedro Barros, que abriu mão de disputar esse primeiro torneio do ano, mas mesmo assim está por aqui prestigiando os amigos. Eu tô aqui, eu amo ver meus amigos andar de skate, eu fico emocionado com tudo que acontece dentro e fora da pista. E eu queria muito estar podendo competir também, só que realmente tem horas que eu acho que é importante escutar o corpo, escutar a mente, a intuição. E dessa vez realmente eu estava me sentindo não preparado para estar ali na pista. Amanhã vai ser a final para definir os destaques da modalidade parque nessa primeira etapa. Eu espero que eu consiga ir bem nesse evento, fazer tudo que eu estou planejando e, lógico, se divertir, curtir com a galera e ver todo mundo feliz, acertando suas voltas. E hoje começou o Campeonato Catarinense. 2 jogos foram disputados às 4h30 da tarde e um deles você acompanhou aqui na NSC TV, Chapecoense e Barra na Arena Condá, em Chapecó. Então a gente vai ao vivo até Chapecó conversar com o nosso narrador Cleiton César, que está lá no estádio. Cleiton, passa limpo para a gente o que aconteceu nessas 2 partidas. Boa noite. Olá, Gabriela. Boa noite para você, boa noite a todos que estão no outro lado da tela. Obrigado pela companhia aqui no NSC Notícias. Olha, aqui em Chapecó, na Arena Condá, uma partida de abertura de Campeonato Catarinense com aproximadamente 1.500 pessoas no estádio. A temperatura aqui teve um momento que chegou aos 37 graus. Tinha um sol para cada um, sem dúvida alguma. Jogo bastante equilibrado, envolvendo o Chapecoense e a equipe do Barra de Balneário Camboriú. Apenas um gol na partida, 1-0 Chapecoense. Thiago Real foi quem marcou o gol e foi esse gol marcado no primeiro tempo. Foram 3 bolas no travessão, jogo bastante movimentado. O time do Barra com bastante qualidade, saindo muito na velocidade, um time que vai incomodar muita gente nesse campeonato catarinense. E a Chapecoense, tudo indica que irá crescer no decorrer da competição também. Chapecoense na frente então, vence nessa rodada e acaba com um jejum de 7 meses sem vencer, jogando na Arena Condá. Outra partida que aconteceu hoje, 4h30 da tarde, no estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque. Por que no Augusto Bauer? Porque é o local onde o Camboriú manda os seus jogos no Campeonato Catarinense. Recebeu a equipe do Próspera e venceu por 1-0. Placar também magrinho. Lucas Barbosa marcou o único gol da partida e o Camboriú também é vencedor. Neste momento, a bola está rolando na cidade de Concórdia, próxima aqui a Chapecó. Concórdia e Brusque, primeiro tempo ainda estão empatando em 0-0. Tem muita coisa boa para acontecer no Campeonato Catarinense e é claro que a gente vai continuar mostrando aqui na tela da NSC TV para todos os nossos telespectadores apaixonados pelo futebol. Gabriela, volto contigo aí no estúdio do NSC Notícias. Obrigada, Cleiton. Boa noite para você. E a gente segue falando do Campeonato Catarinense. Como o Cleiton falou, Concórdia e Brusque estão jogando nesse momento. A partida está no primeiro tempo, o placar é de 0-0. E a primeira rodada vai ser fechada amanhã, com a disputa de mais 3 jogos. Alonga bem, aproveita o sol para se esticar e tirar do corpo aquele cansaço da estreia. O primeiro jogo do Avaí oficial foi a final da Recopa e o Figueirense venceu. Amanhã tem a estreia no Campeonato Catarinense. O Leão é o atual campeão estadual e vai tentar o bicampeonato. Para esse jogo, tem uma mudança que já estava prevista. No gol, Douglas vai começar o jogo contra o Marcílio Dias. Então a gente já sabia que o Gledson ia jogar a Recopa e que a partir de domingo o titular seria iniciar o Campeonato Douglas como titular. O adversário do Avaí, o Marcílio, também fez o último treino hoje. E para 2022, o clube quer mais uma vez ficar entre os melhores do estadual. No ano passado, o Marinheiro chegou à semifinal. O mais importante é a gente ter uma equipe competitiva desde a primeira rodada. E eu acredito que isso vai acontecer. Outras 2 partidas vão ser disputadas amanhã. Fechando a primeira rodada, Hercílio Luz e Juventus se enfrentam no Aníbal Costa, também às 4 da tarde. Já Figueirense e Joinville jogam às 7 da noite no estádio Orlando Scarpelli. Um Figueira embalado pelo título da Recopa, querendo mais. Importante iniciar o ano bem, o ano ganhando, para o objetivo principal do clube, que é retornar à Série B, mas não esquecendo que nós também temos objetivos importantes
importantíssimos, né, que é o estadual e a Copa do Brasil. E o Joinville em busca de melhores resultados em 2022? O máximo de informações possível é bem-vindo e que a gente consiga, né, transportar tudo que foi da pré-temporada para essa situação de estreia, alinhado a esse trabalho e às informações que a gente vem coletando. Começou o Campeonato Catarinense 2022. E quem vai ser o melhor do estado? Isso a gente só vai saber lá em abril. Depois do intervalo tem os detalhes da previsão do tempo. E a gente mostra situações extremas de quem precisa trabalhar nessa época do ano. Em 2021 teve o menor índice de mortes dos últimos 26 anos nas rodovias federais aqui de Santa Catarina. Já o número de acidentes e feridos aumentou pouco mais de 9% no estado no ano passado, segundo a PRF. 2022 começou violento nas estradas federais catarinenses. No primeiro dia do ano, 3 pessoas morreram depois de uma batida traseira na BR-470 em Ilhota e uma pessoa em Guaraciaba, na BR-163. No dia seguinte, mais uma vítima fatal, também numa batida traseira, desta vez na BR-101 em Penha. Os acidentes também levaram muitas vítimas para os hospitais. A acidentalidade, dependendo da gravidade da lesão, ela vai deixar uma pessoa permanentemente sequelada, vai sofrer muito mais ou tanto quanto aquele que perdeu a sua vida. Os trechos não duplicados acumulam o maior índice de acidentes e preocupam as autoridades. As rodovias hoje que mais nos preocupam são realmente a BR-470, né? A BR-280, nós temos também a BR-282, que não tem o trecho duplicado. E a outra rodovia que também nos preocupa sempre muito é a BR-101, que apesar de toda ela ser duplicada, é uma rodovia que tem ocorrência de outros tipos de acidentes, né? Então... 101 e 282 são rodovias duplicadas, você tem mais faixas para trafegar. E isso pode levar a um descuido do motorista. Ele pensa que para ele está livre, ele pode tudo, tem mais faixa, o mais lento sai para o lado de lá e as pessoas acabam relaxando na segurança. Veja a relação com uma rodovia de pista simples, que o maior risco é a colisão frontal. 470, aqueles problemas clássicos. Pista simples, mal sinalizada, trecho de vegetação encobrindo o acostamento, trecho sem acostamento também. A BR-101 está no topo da lista com mais mortes no ano passado. Foram 129 acidentes. Sandra Aparecida Ferreira foi arrastada por um caminhão por 32 quilômetros, no trecho entre Itajaí e Itapema. Anderson estava na moto com a esposa. A minha esposa faleceu no dia seguinte, devido ao traumatismo generalizado. Hoje o caminhoneiro está preso, respondendo o processo da prisão, e eu estou seguindo a minha vida. E um complemento sobre a vacinação. Joinville informou há pouco que amanhã também aplica doses em crianças dos 5 aos 11 anos sem comorbidades. E é preciso agendar no site da Prefeitura. Sem previsão de alívio nas temperaturas, o domingo vai ser outro dia escaldante. Em áreas do oeste, muito calor, de 38 a 40 graus. Pontualmente, cidades dessas regiões podem passar dos 40 e chegar aos 41. Nas demais regiões, vejam vocês, temperaturas da tarde de amanhã variando entre 34 e 39 graus. O domingão tem tempo firme, sol dominando geral e chance de pancadas bem isoladas de chuva. Condição de temporais também tem, mas isso vale mais para a Serra e algumas cidades do sul e do meio-oeste e do oeste também, mas eu reforço sempre de maneira muito pontual, é bem provável que fique só no aumento de nuvens. A segunda e a terça também vão ser
ensolaradas de calorão e pancadas bastante isoladas de chuva no fim dos 2 dias. Áreas mais próximas do Rio Grande do Sul têm uma condição maior de temporais. Extremo Oeste vai seguir com calor acima dos 40, o Sul perto dos 40 e todo mundo acima dos 32, 33 de máxima na primeira parte da semana que vem. E só para reforçar, eu lembro vocês que essa onda de calor que nós estamos vivendo vai pelo menos até o fim da semana que vem. Pois é, e nos últimos dias o calorão não tem dado trégua aqui no estado, né? E essas altas temperaturas, a depender do trabalho que você faz, podem ficar ainda mais intensas. É o que a gente mostra a partir de agora nas reportagens do André Lux e da Bárbara Barbosa. Fala em outra coisa. Nas redes sociais, nos noticiários. Joinville não ficou atrás. A temperatura máxima registrada hoje na cidade foi de 37,2 graus, mas a sensação de calor chegou a 58. O calorão em Santa Catarina é o assunto da vez. Mas se tá difícil para você, imagina para o Christian, que trabalha em uma parrilla aqui no centro de Florianópolis, que nesse momento está marcando 31 graus, mas a gente trouxe um termômetro que indica a temperatura de uma superfície. Para ver como é que tá aqui em frente, vamos conferir? Acompanha comigo. 359 graus. O termômetro não tá louco não, viu gente? É porque a gente está em frente às chamas. E o Christian costuma ficar assim, em frente ao fogo a lenha, em média 8 horas por dia, preparando as carnes. Mas e aí, me diz uma coisa, será que existe preparação para o corpo aguentar uma situação dessa todo santo dia? Não tem preparação, isso só o tempo vai acostumando na pele, no corpo, porque é assim, ó, é bem complicado, cada dia mais quente que o outro e nesse calor que tá hoje, nesse verão, tá impossível mesmo. Mas a suspeita é que o Christian tá escondendo o jogo. Porque o mais impressionante aqui mesmo, em frente ao fogo, de uniforme assim, fechadinho, ele não tá nem com a testa suada. Mas embaixo desse uniforme tá bem suadinho o corpo, porque mais a ventilação ajuda um pouquinho. A transpiração nada mais é do que uma luta do corpo para manter a temperatura interna estável. Por isso que a perda de líquidos é muito maior que o normal durante o verão. E aí quem trabalha muito exposto assim ao calor precisa mais do que nunca caprichar na hidratação. Para as pessoas que trabalham em ambientes muito quentes, é importante a gente já ter em mente que nós perdemos já bastante líquido com as temperaturas muito altas. Então a reidratação é super importante, a gente ter sempre água à nossa disposição para poder, assim que estiver sentindo qualquer sede, já colocar água para dentro, já reidratar. Nessa época, a ingestão de água gelada não para na padaria de São José. Para oferecer os tradicionais pãezinhos de trigo, o Valci chega a ficar 8 horas na produção, que é a área quente dos fornos. A única preparação que a gente tem é o gás que a gente dá para fazer o pãozinho chegar todo dia na mesa das pessoas, mas o amor que a gente tem pela profissão. Então não tem que se preparar, simplesmente tem que chegar e botar a mão e fazer e correr. Vamos lá, porque amanhã é outro dia. Não dá para ter ar-condicionado nem ventilador aqui nessa parte da panificadora, porque acaba atrapalhando o crescimento da massa. Mas vai lá, tem o exaustor que ajuda um pouco. Em média, são produzidos, assados, 4.000 pãezinhos de trigo todos os dias aqui na padaria. Uma fornada acabou de ficar pronta, Valci, por gentileza. Vamos entender qual a temperatura, 157 graus, que o Valcir enfrenta toda hora que vai abrir o forno. A padaria são 2 países diferentes. O país frio, que é a loja, tem um ambiente climatizado, e o país quente, que é a parte da produção onde a gente está direto no forno. Na temporada do verão, quando tem um tempinho, a gente vai pegar um arzinho gelado na frente para dar uma refrescada, e no inverno o pessoal tenta fugir da loja para vir aqui pegar um arzinho mais quente. Não tem jeito. O segredo é levar no bom humor. É para dizer que é o dinheiro mais suado que eu ganhei na minha vida. Enquanto esses profissionais se viram como podem para aguentar a temporada de verão, tem outras que aproveitam a chegada dela, né, André? Isso mesmo, Bárbara. Lá fora, 40 graus. Aqui dentro, 3. Esse é o ambiente diário de trabalho do Douglas, açougueiro há 13 anos. É algo que a gente vai se adaptando no decorrer do tempo, né? No início não é algo assim tão confortável,
mas depois a gente vai se acostumando, o próprio organismo vai se acostumando e se torna normal. No lugar onde as carnes são armazenadas, a temperatura varia entre 10 e 11 graus, mas nas câmeras frias elas são ainda mais baixas, podem chegar a 0 grau. É como trabalhar dentro de uma geladeira gigante, o que nessa época do ano pode ser muito bom. É bom, porque assim a gente está num ambiente confortável, o calor excessivo é desgastante. Enquanto a gente está aqui, a gente está bem. Agora imagina trabalhar em um ambiente que não apenas é mais refrescante, como ainda possibilita durante todo o expediente acesso ilimitado a um dos produtos mais desejados e tentadores dessa época do ano. Quem fabrica todas essas delícias aí é o Hudson, sorveteiro que adora uma onda de calor. Um negócio mais sazonal, né? No inverno vende-se menos, mas no verão agora com esse calor que tá, a gente está vendendo super bem, todos os sorveteiros. Os sorvetes precisam ser mantidos nessa câmara fria congelante. A temperatura lá dentro pode chegar a menos 18 graus. Para aguentar tanto frio só com um casaco especial, tipo um EPI. Então a gente coloca esse casaco e pode ficar aqui um tempo maior, 20 minutos. Quando a mão começa a doer, que está gelando bastante, a gente coloca uma luva, ou então a gente sai, fecha a câmera fria e continua com outras atividades. Quem trabalha assim precisa ter muito cuidado com o choque térmico na troca de ambientes. Mas nesse calorão, a dica vale para todo mundo. O nosso organismo ele não foi feito para ter mudanças tão bruscas de temperatura. Então, existiu toda uma adaptação para esse calor, tá? E com essa mudança brusca, o seu organismo não está adaptado. Todos esses mecanismos de adaptação e o choque térmico que ocorre, se você não tomar alguns cuidados, eles podem gerar doenças. Todo mundo tem aquele dia que a vontade de ir para o trabalho não é lá das maiores. Mas por aqui, enquanto o calorão durar, o difícil vai ser ir embora. Não dá vontade de sair, na verdade, para fora para encontrar o calor lá, né? Para vir trabalhar a gente vem, né? Mas para sair que a gente pensa duas vezes. Não, vamos ficar mais um pouquinho para ficar no fresquinho, né? Aqui é um quarto todo especial nesse calor aqui. Você já sente a vontade de dormir aqui dentro, né? O NSC Notícias de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Nossa SC faz como ninguém faz.